Enquanto as crianças estão se retirando, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22, nós leremos de 31 a 34. Mas mantenha a sua Bíblia aí aberta no capítulo 22 de Lucas, porque além desse texto que eu estarei lendo, nós estaremos também lendo outros versos desse mesmo capítulo. Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, Pedro, Simão Pedro. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Em cima desse texto e de outros versos, eu vou trabalhar por que Pedro falhou. E a ideia não é tirar pedra em Pedro hoje, e ficarmos isentos, Nós também podemos falhar. A ideia é trazer para você uma palavra bíblica de como nós podemos viver a vida cristã, olhando para Pedro, para aquilo que o Espírito Santo colocou aqui, e como nós podemos caminhar com segurança e não cometendo os mesmos erros que Pedro cometeu. Que no final do sermão nós estejamos então preparados, orientados, edificados nessa direção. Uma palavra introdutória. O coração de Pedro estava ardendo de amor por Jesus. O nosso também deve estar ardendo por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas enquanto o seu amor por Jesus era admirável, a sua arrogância era tola. O coração ardia, mas ele era um prepotente, orgulhoso, autossuficiente. Sua recusa em aceitar as palavras de Jesus era apenas orgulho obstinado. Em essência, quando ele disse que iria para a prisão com Cristo até a morte, em essência ele estava dizendo: se tudo o que o Senhor vai fazer é morrer, eu ficarei feliz em morrer junto. Essa era a ideia, a disposição de Pedro aqui, essa realidade que ele está vivendo e se apresentando. Havia um abismo descomunal entre sua lealdade prometida e a lealdade praticada. E é possível que na nossa caminhada cristã não acontece isso. Eu prometo lealdade a Cristo, mas a hora que a coisa apertar, eu pulo fora. Então vamos aprender com Pedro 4 coisas que são assim, essenciais, ou elas mostram na vida de Pedro porque que ele falhou em sua lealdade a Cristo. E nós podemos falhar também, a semelhança dele. Se incorrermos nos mesmos erros que Pedro incorreu, que eu vou mostrar biblicamente nessa noite. Então, 4 coisas que fizeram Pedro falhar no teste de lealdade a Cristo, que ele tinha prometido. Eu vou até morrer, vou até a prisão, eu morro por ti. Ele se gabou demais. Veja no texto aí que nós já lemos, verso 33.
Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Então a primeira falha desse homem foi o seu orgulho, a sua soberba, a sua prepotência. Primeiro, ele era orgulhoso para ouvir o que Cristo estava tentando lhe dizer. E muito ocupado, se vangloriando. Veja o que Jesus falou para ele, no verso 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Está dizendo que não, que vai até a morte comigo? Você vai me negar, Pedro. Essa é a grande verdade. Você vai me negar. Então, a ideia aqui é clara, que Pedro estava aqui dizendo uma coisa, mas na realidade viveu outra. Uma incoerência entre a verbalização e a prática. Na nossa vida cristã também pode haver essa incoerência. Eu verbalizo uma coisa da própria palavra, mas na hora eu vou contradizer a mesma coisa que eu afirmei. O orgulho desse homem. E quando se fala em orgulho, a gente fica a pensar aqui, olhando para a Bíblia, não vou dar um estudo exaustivo sobre isso, mas podemos pensar aqui que foi o primeiro pecado que entrou no universo. Você dá uma lida lá em Isaías 14, um texto que se aplica também à queda de Lúcifer, de Satanás. Se você olhar para aquele texto lá de Isaías 14, você vai perceber que a queda satânica de Lúcifer, o diabo, foi orgulho. Ele usa naquele texto lá 5 vezes, ou explícito ou implícito, o verbo eu. Eu subirei, eu me exaltarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele caiu. Pecado de Adão e Eva. A origem. A tentação do orgulhoso que já tinha caído e também o desejo de ser igual a Deus. Esse pecado persegue a nossa vida como crentes, como cristãos. Não foi só o caso de Pedro. Não. E o pecado de orgulho pode ser categorizado em 4 tipos, pelo menos. Existe o pecado do orgulho social. O orgulho da raça, ou da classe social. Que nós podemos ser solapados com esse pecado. Esse é um deles. E para Deus não há raça melhor ou pior. Os judeus cometeram esse pecado. Os judeus, eles se consideravam o povo escolhido e o resto combustível do inferno. Gentios. Lá no céu vai ter gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos são igualados por Deus. Pecadores malditos, perdidos, que serão arrebanhados, os eleitos de todos os povos, tribos e nações. Independe da cor da pele, se é primeiro mundo ou terceiro mundo a nação, independe para Deus. Todos estão nivelados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, o orgulho social, de classe ou de raça. Há outros que se orgulham, que é o orgulho material. As posses. Eu tenho mais que o outro. O meu carro é Corolla último tipo, o outro tem Fusquinha. Só que o Fusquinha vai onde o Corolla vai. Vai cheirando gasolina, mas vai.
orgulho material. Há pessoas que são altivas, olham de cima, assim, para quem não tem como ele. É um olhar altivo, prepotente. Outros têm orgulho intelectual. Eu sei mais. Você já conversou com alguma pessoa que você não consegue nem falar? Ela entope você. Ela sabe tudo. Ela se orgulha porque ela conhece. Só que não esqueçamos que conhecimento é bênção de Deus. Quem dá potencial intelectual não é Deus, quem criou o ser humano. Todo o conhecimento que eu tenho, ele veio de que fonte? Qual a origem do conhecimento? Primeiro a palavra de Deus, e quem revelou a Bíblia? Foi Deus. As pessoas que escrevem bons livros, né? A teologia puríssima, reformada, eles beberam em algum lugar, aprenderam, e agora eu aprendo com eles. O conhecimento, então, ele depende dos outros. Eu não sou um depósito de conhecimento por mim mesmo. Eu não nasci e já caiu na minha cabeça o depósito do conhecimento. Então, orgulho intelectual não procede. É bênção de Deus, é graça dele. Se Deus me dá conhecimento, eu tenho que ser humilde, glorificá-lo e usá-lo para a sua glória. Jamais para entender que eu sou melhor do que o outro, ou sei mais que o outro. Sabedoria humana. Orgulho social, orgulho material, orgulho intelectual, mas quem sabe o pior deles, eu comecei mostrando, é o espiritual. O espiritual. Eu creio que não há nada difícil saber pela Bíblia o quanto Deus condena o orgulho espiritual. Houve até uma época no meio evangélico, acho que vocês devem se lembrar disso, né? Agora parece que isso foi diluído, né? Que havia até a categorização, crente de primeira categoria e crente de segunda categoria. Alguns se consideravam sim mais espirituais, né? Mais espirituais, que a oração deles tinha mais poder, que a intimidade deles com Deus era melhor do que a minha. Pelo menos no meu pastoral eu enfrentei alguns grupos nas igrejas que eu passei, com esse ranço, esse orgulho espiritual, essa ideia de que eu sou mais espiritual do que o outro. Quem é mais espiritual é mais humilde. É uma contradição. Alguém achar que é mais espiritual sendo orgulhoso, é uma contradição. É o contrário. Quanto mais intimidade com Deus, mais eu tenho que lamber o pó. Saber que sou cinza, sou pó. Mas é um tipo de orgulho que pode dominar o coração. E o exemplo mais fácil de ilustrar pela Bíblia, você já sabe, né? Se eu perguntar, você ia dizer. A parábola que Jesus contou no fariseu e do publicano. Os fariseus têm o pecado do orgulho espiritual. A tal ponto de Jesus contar uma parábola daquele homem que teve a coragem de dizer, olha, eu não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Ele era o máximo da terra. Orgulho espiritual. E nesse mesmo texto da palavra do fariseu do publicano, né, Jesus vai dizer que aquele publicano desprezado fez a oração, quem sabe, mais curta e mais sincera. Sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí Jesus completa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O orgulho pode ser, quem sabe, ilustrado com uma pessoa que está trajando trapos imundos
e dizendo que está com a melhor roupa do mundo. Pessoa que está com a roupa mais imunda do mundo. Eu estou com o melhor traje. Todos nós, em Deus, somos imundos, trapos de imundícia. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos a graça da purificação dos nossos pecados. Pedro tropeçou aí. Orgulho. E nós podemos tropeçar também no dia a dia, na família, na igreja, no trabalho. Esse pecado ronda a nossa vida, persegue a nossa vida. Que Deus dê graça a você e a mim. E aí está o texto de Provérbios. É Deus falando para mim e para você. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito a queda. Lúcifer caiu. Nossos primeiros pais pecaram. Quem sabe nós temos pecado contra Deus, com esse mesmo pecado. E aí eu acrescento o texto de Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, a graça aos humildes. O nosso Deus resiste aos soberbos. Abomina. E dá graça aos humildes. Então aí foi a primeira falha de Pedro. Ele se gabou demais, se elogiou, se exaltou, se vangloriou demais. Mas vamos caminhar um pouco mais. Ele orou de menos. Veja o texto aí. Por isso mandei você deixar a Bíblia aberta. Lucas 22, 45 e 46. Veja o texto aí. Jesus está no Getsemane. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, ele orou de menos. Pedro falhou também porque as suas orações não foram o que deveriam ter sido. Agora eu pergunto para mim e para você. Nós oramos de menos ou de mais? Temos que reconhecer que, assim de Pedro, oramos de menos. Jesus está lá, em agonia no Getsemane, ia ser morto no próximo dia, morrer pelos eleitos, pelos pecadores, e os discípulos estão num sono profundo. Orou de menos. E nós também oramos de menos. É o perigo. Pode ser na oração pessoal, pode ser na oração na igreja. Terça-feira, 20 horas, reunião de oração da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Eu não preciso sair do meu sofá e nem da minha cadeira. Eu posso entrar na reunião de oração virtual, terça-feira, 20 horas. Quantos entram? Oramos de menos. Aí podemos fracassar como Pedro. Sábado, 7 horas da manhã, reunião de oração na primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Oramos de menos. 7, 6, 7, a média. Qual é o trabalho menos frequentado nas igrejas? Reunião de oração. Oramos de menos. Constatação. Como alguém já disse, contra fatos não há argumentos. Pedro orou de menos, nós oramos de menos. Não estou aqui
condenando ninguém, apenas dizendo uma constatação. Pedro falhou porque se gabou demais, porque orou de menos. E esse Pedro que orou de menos, ele aprendeu a lição, porque lá na primeira carta de Pedro, 4:7, ele vai dizer o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele aprendeu. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então Pedro diz, olha, agora está escrevendo, já é o Pedro restaurado, amadurecido, né? Está dizendo bem das vossas orações. E sejam atentos, fiquem acordados, alerta. Isso não é qualquer tipo de raciocínio teológico abstrato. Pedro concluiu isso de sua própria vida. Sua própria vida. Quanto carecemos da oração? A oração é um meio de graça, meio de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de derramar o coração perante Deus. Precisamos orar mais, debaixo da graça de Deus. Precisamos fazer mais uso desse meio de graça, quer seja na vida pessoal, quer seja na igreja, enfim, orai sem cessar, sempre em espírito de oração, mas também estar nesses momentos que a igreja possibilita para estarmos orando ao nosso Deus. Pedro se gabou demais, Pedro orou de menos, mas ele agiu depressa demais. Esse é o Pedro, depressa demais. Veja aí Lucas 22:50. Lucas 22:50 é o Pedro que agiu depressa demais. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E lá em João 18:10, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Era Malco. Essa é outra razão porque Pedro falhou. Agiu depressa demais. Falhou no teste de lealdade por ter sido impetuoso. Agir sem pensar era um eterno problema na vida dele. Isso é um problema. Sacou da espada e... É lógico que o objetivo de Pedro não era cortar a orelha. Alguém que saca da espada para acertar só a orelha, é que é um negócio. Cortar o pescoço, né? Matar. É que pegou só a orelha. E olha, para cortar uma orelha, facão afiado, hein? A cartilagem acho que é dura, não é não? Não foi qualquer facão de Pedro, não. Foi, acho que ele passou lá no esmeril, numa boa pedra de afiação, que olha, cortou. Agiu depressa demais. Quantas eu e você também cometeu o mesmo pecado de Pedro? Somos precipitados. E aí precipitados em várias áreas. Quantos são precipitados na língua? E depois, para consertar o problema, dá um trabalho, você corre atrás, para lá e para cá, você fica triste, você ora, mas não tem mais conserto. Já foi. Já foi. Precipitação. Já foi. A ilustração lá do camarada que soltou o saco de penas lá no morro, e aí falou, agora, por favor, volte lá e arrebanhe as penas e coloque no saco de volta. É impossível. Precipitação no falar. Coisas sérias, problemas intrincados, problemas que se falar complica mais. Como alguém disse, o reverendo Júlio de Andrade Ferreira, que já faleceu,
homem de Deus, professor, teólogo, li certa feita uma frase desse homem: pior que o pecado é a propaganda do pecado. E a precipitação vai aí, é a língua. E parece que nós temos coceira na língua. Quando se trata de um assunto, parece que mais sério, a gente tem coceira. Outros têm curiosidade. Negócio que não estanca. Umas pessoas, quando não querem saber de um assunto, cutucam, alfinetam. Precipitação. É o que aconteceu com Pedro. Sacou lá da espada e mandou brasa. Então vejam aí. Outra razão clara. Seu motivo, contudo, foi o egoísmo, talvez medo, orgulho, não é isso? E caminha por aí afora. Mas não lealdade. Jesus o repreendeu por esse ato e curou a orelha do homem ainda. Repreendeu, ainda curou. Instantaneamente, fez uma cirurgia lá, rapidinho. E acho que colar a orelha não é muito fácil não, mas Jesus tem poder. Não é isso? Jesus tem poder. Nem sempre é fácil atender à vontade de Deus, mas os verdadeiramente leais serão sensíveis a ela, à vontade de Deus. Cuidado com a precipitação. Cuidado e agir depressa demais. Depressa na família, depressa na igreja, depressa na sociedade. Alguém já disse que a palavra precipitação vem de precipício. A etimologia, o precipitado cai no precipício, cai no buraco. Pedro falhou porque foi prepotente e orgulhoso, se gabou demais. Orou de menos. Agiu depressa demais, sem refletir, sem pensar. Mas há uma última coisa. Ele ficou longe demais. Longe. Veja aí, Lucas 22, a partir do verso 54. Longe demais. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Onde estava Pedro? Seguia de longe. Ah, mestre, eu vou preso e vou morrer contigo, mestre. Ah, mestre, o senhor não conhece quem é o Pedrão aqui, não. O senhor está enganado. Agora está de longe. O negócio ficou feio. Está de longe. Veja aí. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha lá. Está no meio de quem? Dos zombadores lá. Se acovardou. Entrementes uma serva, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Gente do céu. Pedro caminhou com Cristo 3 anos, não foram 3 horas. Em 3 meses. Como que alguém que caminhou com Cristo 3 anos vai dizer que não conhece a Cristo? Que negação cruel, vergonhosa. Veja, que ponto pode chegar um crente, um discípulo de Cristo, e nós somos discípulos de Cristo, né? E continua o texto aí. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Não sou, não faço parte desse grupo, não. Eu mudei de time. Eu não sou mais do time de Jesus, não.
E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, tem um então na história, voltando, o Senhor fitou os olhos em Pedro. Deu uma olhada assim, Pedro, Pedro! Fitou Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Ficou longe demais, longe de Cristo. Longe. Uma razão final para a grande falha de Pedro é que ele deixou o lado de Jesus e começou a segui-lo de uma certa distância. Pedro seguia de longe. Aqui estava a consequência lógica de todas as fraquezas, a covardia. Foi covarde. E às vezes eu e você também somos. Lá estava ele diante do campo de visão do Senhor, negando, até amaldiçoando e jurando que nunca o havia conhecido. Esse é o Pedro. Esse pode ser você e eu. Sem pôr e sem tirar. Pode ser. Nossa conclusão e aplicações. Aprendemos 4 coisas que levaram Pedro a falhar no teste de lealdade a Jesus. Ele se gabou demais. Quantas vezes eu me gabei demais já? Talvez você também. Quantas vezes eu já orei de menos? E continua ainda, devo orar mais. Ele agiu depressa demais. E sempre que eu agi depressa demais, eu caí no buraco. Quer seja na comunicação, numa decisão séria. Cuidado. Ele ficou longe demais de Cristo. Você pode estar ficando longe demais hoje da palavra de Deus. Longe da comunhão com Cristo. Você está levando a vida remando assim, olhando Jesus lá no horizonte. Tá? Ele me salvou, mas eu vou caminhar aqui à distância. Perigo. E quanto à sua lealdade? Pedro falhou. Estou perguntando, e a sua lealdade a Cristo? O que você prometeu a Jesus quando professou a fé? Quando você adentrou a igreja de Cristo, mesmo antes de professar a fé? O que você prometeu quando seus filhos foram batizados? Só lembrando, você já sabe. Eu sou um pastor que só lembra que o amaria, ou até morreria por ele, como Pedro fez. Que eu serviria. Você está servindo? Ou está só criticando a igreja? Vendo só defeitos na igreja? Que seria fiel, afirmá-lo sempre, abandonar o pecado, viver ou morrer por ele, dar testemunho ao seu vizinho, colega, parente, etc. Você tem cumprido? Você disse. Você prometeu. Você tem agido? Tem se gabado muito de você mesmo, dos seus dons e talentos? É melhor não se gabar, mas trabalhar. Orado muito pouco, agindo muito rápido, quando sabe de uma notícia séria, que falar vai ser a pior das coisas. Pode ser. Seguindo Jesus de muito longe, muito longe. Quantas promessas você já fez e não tem cumprido? Mas tem uma palavra final para você. Para mim, é lógico. Esse sermão foi para mim, não foi para você. Pedro foi restaurado.
Cristo restaurou esse homem. Ele se arrependeu de forma genuína. Diz o texto aí, Lucas 22, 62, então Pedro saindo dali chorou amargamente. Quem sabe hoje é um dia de você chorar amargamente. Oh Deus, eu me vi em Pedro hoje. Primeira igreja, petrinos e petrinas. Quem sabe? Mas Deus é misericordioso. Cristo restaurou esse homem. E restaurou a tal ponto, porque ele teve um arrependimento genuíno, que ele prega e quase 3.000 pessoas se converteram. Que ele é usado, ele é preso. Um anjo soltou Pedro, mas ele foi preso por Cristo. E no final da história, esse homem morreu por Cristo. Morreu por Cristo. Hoje é dia de você acertar as suas contas na presença de Deus, olhando para Pedro, para a sua vida, e tendo mudanças que Deus quer. E o Jesus que restaurou Pedro, é o mesmo que pode restaurar a sua vida, para você ser humilde, e não prepotente, para você orar mais, e não menos, para você não ser um precipitado, no casamento, na família, na igreja, para você não seguir Jesus de longe, mas de perto, mais perto quero estar de ti, Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que abençoe esta igreja, a semana que estamos iniciando, e que realmente sejamos crentes comprometidos com o Senhor da igreja, com a palavra do Senhor e com o reino de Deus.